Fala, gente leitora! Aqui estamos de volta para mais um comentário obtido através de uma leitura de uma obra filosófica. Trata-se do livro A Desobediência Civil, do filósofo estadunidense Henry David Thoreau. Inicialmente, colocamos à disposição de vocês um pouco da história da vida do autor. Logo mais adiante falaremos sobre alguns pontos do pensamento dele, bem como as suas implicações para a vida social e política da humanidade, no seu contexto histórico. Finalmente, utilizaremos algumas palavras sobre o que acabamos de ouvir para reforçar o entendimento contextual da matéria analisada. Enfim, desde já agradeço aos participantes aqui envolvidos na apreciação dos conceitos que nortearam esta tarefa para buscarmos conhecer elementos que mudaram, pensamentos que moldaram também a humanidade na sua convivência política, econômica e cultural. Henry David Thoreau nasceu na Nova Inglaterra, atual Estados Unidos, em 12 de julho de 1817. Estudou na Universidade de Harvard. Absorveu as ideias de Rousseau sobre a vida humana em seu estágio natural, ainda não afetado pela modernidade da civilização na sua evolução. Com experiência própria, estabeleceu-se às margens de um rio e ficou morando lá em uma cabana por 2 anos para contemplar diariamente a natureza, sobrevivendo de trabalhos manuais, que chamamos de artesanato, durante esse tempo. Passada esta vivência natural, voltou à civilização, atuando como professor por toda a vida. A Desobediência Civil é uma das mais importantes obras suas, sendo escrita após sua prisão por se recusar a pagar os impostos, os quais, segundo ele, não estavam sendo destinados para os fins mais importantes para o bem da coletividade. Thoreau pregava uma resistência pacífica, não revolucionária, mas contundente, para promover as mudanças sociais e políticas, influenciando, mais tarde, Martin Luther King bem como Mahatma Gandhi. E também suas ideias deram impulso para a formação do movimento conhecido como hippie. Henry David Thoreau morreu em 1862, em sua cidade natal. O autor buscou nas ideias naturalistas de Rousseau o propósito para a realização de sua obra. Este pensador, do qual ele colheu o fruto de seu pensamento, também valorizava a vida natural do ser humano. Mas uma vez que estava inserido já numa transformação para uma vida moderna, então Rousseau ele pregou que precisava elaborar leis que disciplinassem a sociedade. O chamado contrato social, onde as pessoas abrem mão de um pouco de sua liberdade para o bem comum, ou seja, para o bem da coletividade. Então Thoreau, no entanto, ele viu que sua nação de origem possuía leis que ele não acreditava serem adequadas, não estavam dentro dos princípios da real necessidade. Ele protestou contra a arrecadação de impostos, porque os impostos é que financiam as ações governamentais. Então, como ele observou que o imposto não estava sendo direcionado para aquilo que realmente a nação precisava, ele protestou. E por causa disso,
ele foi preso, teve que ir cumprir pena, porque ele se recusou a pagar. Sua decisão ecoou bastante com um princípio já da desobediência ao que a lei que estava contida lá no contrato social. Mas, ao mesmo tempo, observa-se que o cuidado da elaboração da lei, que ela precisa ser para o bem da coletividade, bem como o fator dos impostos arrecadados, precisam ser direcionados para suprir tudo aquilo que as pessoas necessitam, e não para pagar altos salários ou criar cargos que não sejam direcionados para o bem da coletividade. Então, o Sorow, ele, por ter se recusado a pagar o imposto, teve o Estado proporcionou para ele uma punição, o poder punitivo estatal. Sorow afirmou que o melhor governo é o que menos governa. Nesse ponto, observamos que ele falava sobre uma liberdade maior do cidadão, uma não intervenção tão grande do Estado para com a sociedade. Estas palavras servem para reforçar uma ideia de um poder estatal que proporciona aos governados uma mínima intervenção deste órgão controlador. Na parte econômica, podemos também analisar sobre a liberdade econômica, um princípio mais do mecanismo do capitalismo, diferentemente da do socialismo ou comunismo, onde há uma intervenção estatal maior. Então, indo mais além, ele pretendia com suas ideias alavancar um pensamento que despertasse na sociedade uma consciência política e administrativa, sem a necessidade de formação de um governo que os representasse. Sonhava que em algum momento a humanidade poderia estar preparada para tal façanha. Foi nesse ponto aí que os anarquistas colocam como fosse, a partir do pensamento de Sorow, o movimento anarquista, quando ele pregava que gostaria que a humanidade vivesse em um ponto que pudesse viver sem a intervenção de um governo. Ela mesma fosse disciplinada. Talvez seja uma utopia, como já lemos no livro de Thomas More. Então ele acreditava que a existência do Estado ela só existe por certa conveniência, sendo desnecessária após a estabilização da situação requerida. Então ele acreditava nisso, que a sociedade poderia um dia estar bem com um pensamento político e administrativo que não necessitasse de um governo. Então, mas o poder politicamente estabelecido, em muitas ocasiões, é porque ele foge das pretensões da representatividade popular e toma decisões que vão na contramão daquilo esperado, daquilo desejado pelo povo. E isso até contribui para tornar o Estado um obstáculo para as aspirações da sociedade, porque ele não está agindo. Então, talvez esse ponto que ele criticou, a existência do Estado, porque não estava vendo nele aquilo que era o esperado, aquilo desejado pela nação. Até mesmo os que são eleitos não estão representando de fato os seus representados. Ainda assim, o Sorow, ele não se intitulava um anarquista. Desejava apenas o estabelecimento de um governo melhor. No tocante às leis, muitas vezes estas são elaboradas para satisfazer a entidade do governante, ou então a vontade, melhor ainda, do governante, ou de um grupo específico proporcionando grandes privilégios, ou adicionando poderes para as ações
direcionadas, as quais não reflete o que precisa o cidadão, a cidadã. Já ouvimos fala sobre um objeto específico atribuído a uma lei, que pode ser legal, ou seja, algo que está previsto em lei. Mas esta lei pode ser imoral ou até injusta, porque podemos informar tal preceito está na lei. Mas será que realmente aquela lei tem um fundo de moralidade ou é de eficiência administrativa? Então é nessa questão que o autor desta obra ele faz esse questionamento. Ele diz a nossa consciência não deve ser subserviente a instrumentos legais com estes fins. Assim ele diz, o respeito reverente pela lei tem que, tem que ser levado até mesmo aos bem-intencionados, ou seja, o respeito reverente pela lei tem levado até mesmo os bem-intencionados a agir cotidianamente como mensageiros da injustiça. Então, é essa a questão. Que se faz uma lei injusta, e os que estão encarregados de fazer cumprir a lei, embora estejam bem intencionados, mas eles têm que cumprir a lei. E vão ter que praticar aquela injustiça, porque foi elaborada uma lei injusta. E aí é onde está a questão da desobediência civil, que, que ele prega para lutar para que aquela lei seja abolida, revogada. Sendo assim, se essa obediência cega se concretiza, as pessoas são transformadas em meras máquinas a serviço do Estado, entregando suas mentes, bem como seus corpos, a seu serviço. Se a lei não reflete as aspirações gerais da população, visando salvaguardá-la e bem como propiciar o bem comum, esta deve ser enfrentada ou repudiada. O ser humano não deve ser moldado como um objeto para o Estado. Ele precisa ter o pleno exercício da sua cidadania para ser um agente também construtor da sociedade, com seus direitos e deveres. Muito embora aqueles que se sujeitam a enfrentar, eles podem ser encarados como inimigos do sistema governamental. Assim ocorre em diversas nações do mundo. Então, aqueles que não dão total lealdade e não dão total lealdade e oferecem resistências aos atos do poder público, que causam transtornos quando chega a um ponto de transformar-se em um governo tirânico. Então, e não há uma eficiência na gestão pública. Então, um caso à parte é necessário destacar. Quando se faz uma lei com o apoio da maioria, mas digamos que essa maioria ela representa digamos que ela representa aqueles que querem oprimir uma minoria por questões políticas ou ideológicas. Pode uma maioria de uma nação concordar em uma lei que vá de encontro a uma minoria, muitas vezes por questões políticas, como já falamos, ou ideológicas. Então, se a lei é injusta e provoca uma opressão no sistema que está prevalecendo, esta minoria está em menor número, mas ela
precisa também levantar a voz contra a maioria. Então, Henry Thoreau, ele conclamava para a resistência a estas manobras consideradas legais, mas opressoras. Mas ele pregava uma resistência pacífica, não revolucionária. Dedicamos aqui um pouco mais para falarmos sobre a visão da maioria, bem como a visão da minoria. Já tínhamos tocado no assunto no item anterior, mas resolvemos colocar um comentário mais específico. Então, o Thoreau, o filósofo que estamos trabalhando com a obra dele, a desobediência civil, ele relatou no que concerne as escolhas políticas através da eleição dos nossos representantes para o governo. Ele alerta para o fato do caráter dos eleitores ao votar em alguém para representá-los. Se a maioria vence pela escolha que achou estar certa, questiona-se se o caráter de quem escolhe está voltado para realmente a escolha certa. Isto é pertinente porque, se a maioria não dispuser de um bom caráter, poderá escolher um que também esteja no mesmo nível, ou por uma questão política ideológica que pode ser que venha a causar conflito, dissensões em uma nação. Porque o ideal seria que ela estivesse representada no que o nível político e administrativo trouxesse o benefício, os direitos e deveres para toda a coletividade. Então, aí nesse caso, infere-se que a minoria que não está representada, ela sofrer, digamos, perseguição política ou ideológica, porque a maioria escolheu alguém que pensa como eles, né? Como essa questão mesmo da ideológica ou também do mau caráter. A questão do caráter que ele foca mais. Então destacamos nestas palavras a condição do eleitorado no seu pensamento, no seu caráter, para que a força da maioria seja a melhor escolha. Ainda nessa questão, é bom falar sobre a possibilidade, né, o eleito pela maioria estabelecer leis injustas contra a minoria. Então é relevante para provocar distúrbios sociais e políticos. Neste caso, ele pergunta: deve a minoria submeter-se pacificamente a esses injustos instrumentos legais que estão sufocando? Ou não seria necessária uma resistência, uma transgressão a esta lei? Se o Estado está constituído de instrumentos legislativos que não abrangem os direitos e os deveres de toda a coletividade, sendo que este foi proposto por uma maioria, então é difícil esperar sem se manifestar para que o mal venha a ser reparado. Porque se não houver a vontade política, então só resta, se a própria Constituição estiver contaminada, então a minoria ela tem que constituir, digamos, essa resistência para que venha mudar e ela possa ser também incluída no próprio sistema governamental. Está bem representada também. E para finalizar, ficamos com as palavras que ele afirmou aqui, o filósofo que estamos trabalhando. Ele afirma: somente em defesa uma minoria quando se conforma com a maioria. A vida natural, originária, ao qual o ser humano lá nos primórdios, o período inicial da civilização da Terra, ela foi comentada por Jean-Jacques Rousseau, um filósofo francês.
do qual Thoreau ele herdou, digamos assim, parte das suas ideias para contemplar também o mundo natural, longe do avanço da modernidade. Mas como a humanidade ela é dinâmica, e a modernidade é um fator evolutivo, não sendo possível freá-la, então Rousseau ele afirmou que seria necessária a instalação de uma instituição para disciplinar essa modernidade, esse mundo moderno. É o chamado contrato social, ou seja, um conjunto de leis para reger a vida cotidiana, impulsionada pelas mudanças, pela saída da vida simples, da vida natural, para um mundo moderno, um mundo tecnológico, que trouxe muitos avanços, mas também muitos problemas. Porém, o Thoreau, ele viu que principalmente, lá ele observou no seu país, as leis estabelecidas, muitas delas eram consideradas como podemos comparar com o mundo atual, um contrato abusivo. Se Rousseau ele falou do contrato social através a humanidade ter que abrir mão de parte de sua liberdade para sujeitar-se à lei, já o Thoreau ele acreditava que muitas leis transformassem como fosse um contrato abusivo, sendo portanto lutar para revogar leis consideradas injustas ou refazê-las com leis mais propícias ao pleno desenvolvimento da coletividade. E caso não seja possível mudá-las, aí é necessário lutar para mudá-las, ou seja, transgredi-las. Foram realizados, no caso, como a base dos protestos ou recusa, como aconteceu com ele. Ele se recusou a pagar os impostos que acreditavam que estavam sendo direcionados para caminhos que não eram os principais, e ele chegou até a ir preso por causa disso, por não pagar os impostos. Então, ele também cita exemplos de pessoas que, na Idade Média, eles andavam errantes sobre a terra, não tendo pátria determinada. A pátria seria em qualquer lugar onde essas pessoas chegavam. Então, o filósofo, ele costumava, como ele tinha absorvido bastante essas ideias do mundo natural, ele costumava contemplar e louvar a natureza, os rios, as matas, as colunas, né, as colinas, para melhor dizer, né, os campos de seu país. E dedicavam o louvor à natureza e consideravam a graça divina. Ele, conforme já mencionamos no início do nosso trabalho, chegou a viver em uma cabana às margens de um rio por 2 anos. Era um crítico do efeito devastador do ser humano sobre o meio ambiente natural originário, desfigurando, como observamos também, as obras, o avanço da civilização, o meio ambiente sofre, ele é bastante modificado. Então, observamos aqui um trecho que foi retirado daqui da sua obra Desobediência Civil, onde ele afirmou: nos dias de hoje, quase todos os pretensos progressos do ser humano, tais como a construção de casas e derrubada de florestas, e de todas as árvores de grande porte, deformam simplesmente outro panorama. Ele deforma o panorama existente. E cada vez mais o meio ambiente se torna inexpressivo e vulgar pela ação do ser humano. Então, não é isso que observamos quando se constrói ou amplia uma cidade. O preço pago pela natureza é alto,
que se reflete na qualidade de vida do ser humano. E assim, em um nível decrescente, essa qualidade de vida cai, mesmo que promova certo conforto material. Uma ideia, uma controvérsia, uma vez levantada, pode inicialmente não produzir os efeitos esperados, mas com o passar do tempo, ela pode ecoar, causar até turbulência em um pequeno espaço ou até mesmo em uma nação, ou então na humanidade na sua totalidade, de acordo com a situação na qual ela pode ser aplicada. Então, aquela ideia pode, em um certo tempo, e muito tempo até após, surgir uma situação na qual ela poderia ter sido aplicada. Então, Henry Thoreau, ele não obteve muito reconhecimento quando no seu tempo de vida, mas isto ocorreu de maneira intensa, principalmente entre os que combatiam a escravidão e a guerra. Outro ponto que bastante influenciou foi a luta do líder estadunidense, o Martin Luther King. Ele absorveu a teoria de Thoreau no que diz respeito à resistência pacífica. No caso, naquela situação que ele estava vivenciando, as leis segregacionistas, ou seja, leis separatistas entre pessoas da mesma nação, mas pelo lado original de, digamos, comunidades. Tem os afrodescendentes, que no caso o Martin Luther King fazia parte, e havia leis segregacionistas, leis injustas. Então ele absorveu muitas ideias do filósofo, né, lá, nos Estados Unidos também, e começou a lutar, questionar, fazer longos discursos, protestos. Ele conseguiu aglomerar multidões para que não aceitassem aquelas distinções raciais e sociais que os afrodescendentes sofriam na restrição de muitos direitos e de encontro à dignidade humana. Então, Luther King, ele, assim como Thoreau, ele também foi levado à prisão por liderar os protestos contra as leis injustas que existiam também no seu tempo. Outro componente de ação dentro do pensamento dele, do filósofo Henry Thoreau, foi o movimento, que é até bastante conhecido. Ele tem de caráter contrário ao consumismo, à defesa da natureza, idealizando uma vida alternativa. E isto levou os congregados deste movimento, foram influenciados por estas reflexões a realizarem protestos pacíficos em várias partes do mundo. Por aqueles chamados os hippies, que eles absorveram as ideias deste filósofo e partiram também a acreditar em fazer protestos contra o consumismo e a uma vida natural, longe da agitação, da aceitação daquela agitação da vida moderna. Então isso é para a gente observar. E não podemos afirmar que a ideia de um filósofo ela é perfeita ou imperfeita. Dependendo de cada situação, a pessoa, o leitor, a leitora precisa estar atento a observar, também ter o seu senso crítico para analisar as ideias que lemos, observamos em uma obra, seja literária ou filosófica. Então, aqui nesse caso, como as ideias ecoam, elas causam até turbulências no contexto até mundial.
Nesta atividade, podemos contemplar as ideias de Henry Thoreau, filósofo estadunidense, que no seu tempo ainda se chamava de Nova Inglaterra. Inicialmente, tratamos de expor uma breve biografia do autor. Seguidamente, contextualizamos alguns comentários originários de análise de trechos da obra filosófica. Finalmente, realizamos conexões entre o pensamento dele e pessoas ou grupos que herdaram os seus pensamentos, as suas ideias, os seus intentos para aplicá-los na atividade da vida humana. Então, para finalizar por completo o nosso trabalho, eu tenho que agradecer a vocês por mais esta participação aqui no nosso espaço de leitura e também de produção textual.